Você está prestes a entrar num território sem regras, sem formatos e totalmente fora dos padrões. Se desejar continuar, certifique-se que seu pacote de dados não vai cair e nem venha reclamar depois. Começa agora o Anarquia Todo Dia, com a comunicação insurgente de Danilo Quixaba, trazendo um rádio diferente até você. Danilo Quixaba. Olá, minha gente, muito bom dia! Tá começando mais um Anarquia Todo Dia no ar na programação da Rádio TV Guará. Obrigado pela sua audiência. Vamos aqui fazer um programa sensacional pra você, um programa maravilhoso, cheio de informações, cheio de notícias pra todos vocês, pra que você se mantenha bem informado e feliz com humor de manhã cedo. Afinal, muita charopada, muita doideira, muita loucura. A gente vive todos os dias, né? É uma vida urbana muito bagunçada, uma vida urbana bem difícil, e eu espero que você goste muito do nosso programa, espero que você se habitue a amanhecer com a gente, porque afinal, o rádio e a televisão são facultativos, só alguns imbecis, alguns idiotas, né, alguns quadrúpedes, alguns ultrapassados, que pensam que as pessoas têm a obrigação de assistir certas coisas. Eu acho que eles acham que só porque o cara não tem uma TV a cabo ou não tá disponível pra ver o Netflix, que deixa a televisão ligada, que o cara pode ver besteira, mas não. As pessoas têm poder de escolha, de livre-arbítrio. Elas podem hoje em dia de assistir fulano, hoje em dia e outro dia assistir a gente. Exatamente. Os imbecis, eles acham que a pessoa só pode ter um gosto na vida, né? Não, a gente pode fazer várias coisas do jeito que a gente quer. E hoje o programa pode parecer interessante pra você e eu espero que pareça. Eu sou Danilo Quixaba e comigo está Andrinho Barros. Ele mesmo, diretamente da Baixada para a sua telinha, meus queridos. Muito bom dia pra você que acompanha a gente agora ao vivaço pela TV Guará, canal 23, afiliado da TV Cultura. Viu como é que tá o trânsito 6 horas da manhã em São Luís, cara? Loucura. Tá bom pra vendedor de carro, hein? Pra dono de concessionária de veículo. É doido, é só carrão nessa cidade. Não tem emprego, mas tem carro. Onde é que vende cocaína? Daqui a pouco não vai ter nem onde comprar. Isso daí é esses bancos que faz empréstimo. Esses banquinhos pequenininhos aí que tem. Você acha que é o Nubank, é Safra? Não, mas não dá pra comprar. Mas não dá pra comprar carro com um empréstimo de banco, eu tô dizendo desses aí que tu faz, como é que se diz? Aposentados e pensionistas do INSS. Pode ser. Tem muito. Isso aqui tem muito. Teve uma época que os moleques de interior botavam tudo pras vó, fazer empréstimo pra comprar moto, pra trabalhar de mototáxi. Até hoje tem essa história, Porra nenhuma. Ontem, o grande destaque mundial. O mundo não se acabou ainda aqui em São Luís do Maranhão, tá? Só graças a Deus. Eleição tá truando e tal, não tem nada que pare o mundo, nada que pare o tempo agora nesse instante. Entendeu? Nada que pare o tempo nesse instante. Jamais. Aqui. A não ser os problemas terríveis, né, envolvendo as coisas policiais, que tem um estuprador vagabundo que foi preso, né? Tem esse arrombado mesmo. Isso aí já tem um tempinho. E a história que eu falei ontem das fake news aqui que saíram, que vazaram no final de semana, que o cara ligava: Alô? Você sabe que o Everton é Lula? E Lula? Ô, ligação, meu amigo. Os famosos disparos do WhatsApp. Pois não, essa era a ligação. O cara tá dizendo: alô, você sabe quem é o candidato do Lula? É Rosana, eu que gosto de Lula. Tu lembra da Rosana na campanha de... Sim. 2000, lá vai pedra. Aí ela: olha, eu estou com o presidente Lula. Até pra dizer o nome era enganchado. Eita, Rosinha. Sim, vamos lá. O destaque internacional chama-se Rússia. É verdade. Rússia e Ucrânia. Eu tenho uma opinião que não vale de absolutamente nada, porque eu nunca fui na Rússia, nunca fui na Ucrânia, nunca fui na Europa. Sim. Nunca fiz nenhuma cobertura jornalística e nunca olhei Vladimir Putin. Mas posso dizer uma coisa: este homem demora a sorrir. Ele é difícil de sorrir, Vladimir Putin, aquele dali, ele só vive puto. Ele não é, exatamente. Ele vive Putin. Ele não ri porque ele é Putin. Ele fica assim, qual é, meu parça? Mas ao contrário da imagem que ele sempre prezou para a comunidade internacional, ontem eu vi um esboço não de simpatia, muito menos de espontaneidade. Eu vi em Vladimir Putin ontem a cara de um sujeito tranquilo. Não, ali é frio e calculista. Mas ele tava mais, porque ele tava relaxado, ele tava assim, escanchado, tava meio solto e tal. Então ele fez uma... Ele trabalhou na KGB por anos, que é o Serviço de Inteligência Russa. Por anos. E aí ele pegaram e botaram ele como o líder nacional. Então esse maluco, ele
tipo, ele leitura corporal, tudo isso ele saca. Então, em meio a esse discurso que ele foi fazer ontem, ele ficou no meio daquela galera, ele tem as táticas, as manhas de passar que ele tá tranquilo, que tá cagando pra situação, pra isso não demonstrar pros inimigos e tal, que ele tem uma preocupação ou não. Mas isso tava meio estranho, parece que ele, tipo assim, sabe aquela coisa que tava planejada faz tempo, ele teve que dizer, ó, pessoal, isso aí, esse terreno já era nosso, a gente foi lá, pegou mesmo, e quem quiser que se exploda, e tá aqui. O Putin fez o discurso de chegou quase 1 hora, era gravada, era uma gravação, não era uma transmissão ao vivo, onde ele fazia uma declaração seguinte, ó, eu vou reconhecer os territórios dos separatistas. E pra você, meu amigo, que nem o filho do Maego teve a paciência de te explicar, é o seguinte, é como se o Paraguai invadisse o Brasil e quisesse pegar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles acham que são melhor que a gente. Então eles querem se separar. Eles acham que eles são melhores e querem ser independentes. Só que ao invés deles quererem a revolução para ter autonomia do próprio estado e o estado virar um país, como já quiseram em algum momento transformar o Nordeste num país independente, como querem transformar a Amazônia, que seria o 8º maior país do mundo, eles querem transformar a Amazônia num país. Isso é verdade, isso aí não é boato não, saiu ontem inclusive no Jornal da Tarde aqui da TV Cultura. Verdade. Então o que acontece? Eles querem anexar o território russo, que já é boçal, que já é gigante. Até doido, a Rússia é muito gigante. Eu acho que 20% do mundo é a Rússia. Até doido. A Rússia diz respeito a mais da metade da Europa e quase a metade da Ásia. Sim. Né? Então a Rússia é um país imenso, dadas as proporções climáticas, que lá a quantidade de gelo é muito grande, desfavorece a agricultura, que tem áreas desérticas, né? E tem muitas áreas que não dão para habitação, muito menos para cultivo de algum tipo de agricultura, de pecuária, enfim, é uma área meio complicada, mas enfim, é gigante. Aquela região da Sibéria ali é um país dentro de um país, né? Então vamos tratar a Rússia do tamanho que ela é, e ela quer mais. Mas ela não quer mais porque ela é idiota, porque ela é tola. Mas porque aquelas áreas estratégicas da Ucrânia, as áreas estratégicas da Ucrânia, elas são absolutamente fundamentais para o trânsito de alguns tipos de produtos de exportação ou de importação e também de estratégias militares. Agora parece meio ganancioso o cara ter um país daquele tamanho e querer o pedaço dos outros, né? Mas a Ucrânia pertencia à antiga União Soviética e esta aula é um pouco mais chata. A União Soviética era a união dos países revolucionários, a união dos países socialistas. O que era? Na época da Guerra Fria tinha o Ronald Reagan e o presidente lá russo, antes do Gorbachev. Teve o Gorbachev, teve o outro, enfim. Os presidentes, o primeiro-ministro russo, assim como o presidente dos Estados Unidos, tinha um pé de guerra desgraçado e iam ficar fazendo embargo no outro. E a Rússia tinha aquele leste europeu praticamente na mão, e muitos países, inclusive Cuba, alguns aqui da América Latina e tal, enquanto os Estados Unidos dominavam, digamos assim, os civilizados do Ocidente, né? Sim. E a Rússia, apesar de ter um poderio militar muito grande, é um país falido. E se encostava a cerca velha, todo mundo caía junto. E aí a União Soviética foi falindo, todos os outros países faliram juntos, e hoje temos essa retomada, digamos assim, da polarização do mundo, nas opiniões dos idiotas na internet e também na política internacional. Ave Maria. E aí o Vladimir Putin, que foi um presidente que iniciou com uma personalidade muito populista, que conseguiu aí trazer bons índices econômicos para a classe média russa e tal, então ele se estabeleceu praticamente como um ditador, né? Que ele fez a legislação, ele colocou todo o funcionamento político para colocar ele para se postergar durante muitos anos. E se eu não estou enganado, já temos mais de 15 anos de Vladimir esse Putin. maluco tá um tempão, 15 anos de Vladimir Putin no poder da Rússia, enquanto os Estados Unidos batendo cabeça, já colocou o Trump, já tirou o Obama e agora tem o Joe Biden, o velhinho lá que tá se arrastando, mas tá tentando fazer alguma coisa. Entendam, meus caros amigos ouvintes do programa Anarquia Todo Dia. Por que eu estou falando isso no programa aqui no Maranhão, que não importa em nada? É porque é o seguinte, o mundo está tenso, o mercado econômico está reagindo, o povo tá com medo de ter uma guerra. E aqui eu vou cravar uma opinião de um idiota apenas que observa jornalisticamente este planeta. Não vai ter guerra. Eu acho que a Rússia já contava com aqueles territórios em favas contadas. Ela quer mostrar sua força, seu poderio militar, mas do mesmo jeito que o Putin reconheceu, se ele não invadir a Ucrânia,
não vai valer de nada o reconhecimento desses territórios. Exatamente. Porque se ele pode recuar, diz, a gente recuou e tal, depois a gente resolve isso, não tem problema não, né? Essa história de política internacional, o pessoal queria muito alarde porque, de fato, há o perigo. Mas da mesma forma que há o perigo de eclodir, há a possibilidade da pessoa dar um passo atrás e dizer, não vou invadir. Então, tem muito blefe nessa história. Eu acho que não rola guerra de Ucrânia com Rússia. Acho que vai haver um consenso, Putin pode dar um passo atrás e lá na frente isso ser resolvido. Ou então, essas áreas separatistas serem fechadas aí, né? Como tem várias áreas abandonadas e renegadas no mundo, tantos territórios africanos aí que são dentro dos países, mas os países não cuidam, tantas áreas ali que são também pertencentes ao Afeganistão, ao Paquistão. Pô, o Afeganistão lá, o Talibã toma conta e pronto. Tem área que não é do Talibã e tem área que é do Talibã. Entendam como funciona um país desse jeito, sem reconhecimento de Estado, né? Aí você fala, Danilo, mas aqui no Brasil, pois é, a gente tem uma federação, mas o país, ele não abarca, ele não está presente. Ele não está presente nos anseios e na estrutura dos rincões. Veja se tem estado lá em Marajá do Sena, veja se tem estado lá em Fortuna do Maranhão, veja se tem estado na região do Alto Turi, veja se tem estado em Loreto, veja se tem estado, veja se tem a presença do governo federal, veja se tem país lá. Pode dar a bandeira, mas não tem a autonomia, digamos assim, não tem a interferência, não tem a ajuda. Então esses territórios abandonados ao longo do mundo, eles se revoltam e ficam independentes. Aqui, né, fica preguiçoso, nhanha um pouco, recebe 70 conto no final do mês da cesta básica. Ele diz, eu não quero, eu quero ficar aqui na minha. Então, assim, essas revoluções separatistas do mundo, elas se dão também pela insatisfação de território político. E a Rússia se aproveita disso para conquistar territórios que são do seu interesse. E o Putin falou assim, a Rússia nem tem, aliás, a Ucrânia nem tem tradição de país, eles não são nem nação. Olha o que o cara fala do país vizinho, cara. Entendeu? E o Putin não é um cara afeito a declarações tão polêmicas. Então ele realmente deu enfim. Aí ele deu aquela declaração tão grave e logo depois já foi assinando a autonomia dos territórios. Mas eu não sei, ele assinar a autonomia do território pra dizer que o outro território é independente e pertence à Rússia, porra. Não faz muito sentido, né? Mas é simbólico, pode ser um ato simbólico pra nego botar fé na cara dele, mas eu tenho a minha opinião que não vai rolar a guerra. Agora tem outro aspecto que eu quero dizer pra vocês. E o que isso influencia no Maranhão, filho de uma égua? Diz, desgranha. É o seguinte, a questão econômica, a questão que envolve o dólar, as relações comerciais que nós temos, né? Não com a Rússia, né, mas com a China. A China é o maior parceiro comercial da Rússia, certo? Caso a geopolítica se torne extrema a ponto de que ou você fica pro lado de um ou você fica pro lado de outro, nossas relações comerciais ficam estremecidas. Mas poderiam ser maduros eles e disseram, não, a relação comercial é uma coisa, relação política diplomática é outra. Não foi o que o Bolsonaro fez lá, não foi o que o Bolsonaro fez na Rússia semana passada. Entendeu? O homem que acabou a guerra mundial, entendeu? O homem que acabou a guerra. Ele acabou a guerra mundial, mas ele não tratou sobre estes assuntos, ele não falou a respeito disso. Portanto, meus caros ouvintes, a minha preocupação também se dá com Alcântara. Isso o Andrinho Barros pode falar melhor do que eu. Se a gente entrar numa guerra mundial, Alcântara vira a coisa mais importante do Brasil depois da Amazônia. Exatamente. Porque ali é uma base perfeita e para lançamento de mísseis. Se começar a guerra entre Rússia e Ucrânia, uma suposição, eu não sei se vocês sabem, mas durante o governo Dilma, a Ucrânia adquiriu um pedaço de terra. Exatamente. Lá em Alcântara. Então, é patrimônio deles. Está lá jogado, eles não terminaram por conta de cacau, né? Mas tem lá umas construções. Inclusive eu fiz guarda de segurança algumas vezes para aquele setor. Quem trabalhava lá era, acho que Carmar Correia, Odebrecht. Eu via passando os carros de brita, eles construindo uma base lá. E tipo, países aliados quando estão em guerras precisam de tropas militares um do outro. Então os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia. Isso porque a Rússia não se dá com os Estados Unidos, e tem a China também, que é parceira da Rússia, que os Estados Unidos também não se dá muito bem. Então, meu amigo, é aqui, ó, fornecendo tropa. Manda uma fração brasileira, que foi o que aconteceu com a Força Expedicionária Brasileira quando foi para a Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto não, porque o exército brasileiro eu tô dizendo num caso que aconteça
que aconteça a não ser que eles guerra querem pra capinar mato e lá na começa a se Ucrânia. expandir. Eles estão Começa a se expandir. que o capim tá muito alto. É. Leva os brasileiros pra jogar brita lá e pra capinar que serve. Mas a questão é a seguinte, entendam. Essa parceria da Ucrânia, inclusive, eu critiquei muito na época, Andrinho, na imprensa, quando eu tava aqui na imprensa, no rádio, eu falava o seguinte, porque a Ucrânia não tem dinheiro nem pra ruela deles, eles vão ter pra investir aqui. Foi coisa da Dilma, burrice da Dilma. Aí depois o Trump ofereceu pros Estados Unidos, aí foi Roberto Rocha, Patota e tal, pra oferecer pros americanos. Mas na época eu lembro que era um consórcio ucraniano com vários países do leste europeu para fazer investimentos, dizendo eles, com troca de conhecimento. Mas não, é a estratégia que eles tinham de projetos espaciais. Mas assim... Era tecnologia também, fornecer uma tecnologia não também. Deu certo, não foi pra frente. Israel tava no meio, era Israel, França, e a Ucrânia era o principal. Que eu lembro. Mas, enfim, eu acho que até não está valendo mais este contrato. Não está valendo mais esta parceria pela mudança. E agora estamos alinhados aos Estados Unidos. Mas aí o Bolsonaro foi lá no Putin e Deus me defenda. Tomara que o Putin não tenha dito. Como é que o Putin falou pro Bolsonaro pedindo Alcântara, André? Ah, não sei como é que fala russo, velho. Explodir o resto do mundo. Eu não entendi, mas eu te dou. Olha só. Quer explodir, explode. Só não explode no Pode Brasil. pegar, Maranhão, tem um monte de baiano, de paraibano. Pode dar, é só mato e quilombola. Então, meu medo é esse. É só Alcântara aqui, meu compadre, que aqui é uma zona estratégica. E se eu não me engano, Andrinho, agora eu vou para outra viagem de ácido, outra viagem maluca, que pode ser doida, mas se eu não me engano também, durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma base do Rio Grande do Norte que foi utilizada em estratégia de guerra pela Tríplice Aliada. Se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, utilizaram como base estratégica a região lá do Rio Grande do Norte. Existia um plano por conta do Hitler, né, que era de pegar alguma parte da América Latina, e um dos pontos que ele ia invadir era o território litoral nordestino, o litoral nordestino. Que dizem as más línguas que ele morreu aqui. Exatamente, dizem as más línguas. Eu acho que não, mas tem uma tese de doutorado que comprova. Foi achado documentos, eu assisti isso até no documentário que você pode ver no bagulho lá. Aí nesse documento tinha os planos do grupo nazista em invadir uma parte do território nacional, o território brasileiro da gente aqui pra, né? Enfim, interessa a gente. Não é só aula de história. Exatamente. Isso pode acabar com a nossa tranquilidade. Outra, e nosso porto, que é um dos mais... Porto em todo lugar, né? Mas esse daqui é estratégico daqui. É o segundo mais profundo do Brasil. Exatamente. Então é bem estratégico, com certeza. Eu só acredito que Porto é mais fácil de ter, porque é uma base espacial que não dá pra você montar da noite pro dia, né? Então acho que eles vão aproveitar as que existem em cada ponto. Nós temos uma base aqui. Porque também nosso porto é muito próximo da mineradora da Vale. Então o minério para tecnologia é muito importante. Muito bem, Andrinho Arros explicando a logística de guerra para todos vocês. Saudado batalhão de infantaria. Quantas armas não dá para se fazer com aquilo? Quantos AK-47? Vamos tocar uma canção, uma música? Já falamos demais. Daqui a pouco voltamos com Anarquia Todo Dia. Uma canção de Julio Iglesias e Stevie Wonder. Procurei demais Stevie Wonder e não achei. Baixa mesmo. Pessoal, daqui a pouco tem muito mais Anarquia Todo Dia. Eu aguardo você aqui na programação da Rádio Guará. Espera só um minutinho aí, por favor. Anarquia Todo Dia. Todo dia é diferente pra você. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Muito bem, Clint Eastwood, Gorillaz. Esse clipe é muito bom, né? Muito perfeito. É um cartoon completo. Não, é um clássico isso aí. Foi lançado... A banda, na verdade, é isso. É esses desenhos aí. Nunca... Não, tem outras coisas, claro que tem, André. Não, tô dizendo que a banda é todo o clipe, toda a apresentação de Gorillaz, mesmo ao vivo, animação. É animação. Ah, entendi. Não, porque também não é só isso. Os malucos não aparecem, sabia? Não é só isso também, né? Pessoal, olha, um intervalo rapidinho aqui na programação da Rádio TV Guará. Eu já estou de volta com mais Anarquia Todo Dia. Anarquia Todo Dia, afastando a mesmice pra bem longe de você. Anarquia Todo Dia, afastando a mesmice pra bem longe de você. A língua ferina amigona do rádio. De volta à programação Rádio TV Guará, sempre com atualizações e informações, mas agora vamos falar de fofoca.
Temos aqui Christian Monção. Ai, meu Nosso Deus. grande membro. Eu quero primeiro externar minha revolta, Christian. Fala. Porque o seu pai só vê o Bom Dia Mirante. Expõe. Eu acho Não, que ele cara, o seu avô é um sacana muito grande. Ele já liga lá automaticamente pra ver 2 horas Pra ver de Soares programa, Júnior. né? Vai olhar 2 a horas de Avenida programa Jerônimo de no ar. Albuquerque. A o retorno de buraqueira. São Francisco. Não, o engarrafamento ali E dizendo, olha, estão vacinando aqui no Shopping da Ilha. Eu acho que tem Olha, estão vacinando. Né? com todo respeito a seu avô, que é Não, um senhor, eu acho que é um fuleiro muito grande. É um velho muito fuleiro. Velho fuleiro. Vem Deixa todo ele, dia aqui deixa. gastar gasolina pra deixar o neto dele aqui e não Deixa vem ele. no... Ele gosta do Marcel Lima também, ó. Viu? Não, mas o Marcel Lima é rádio, pô. Rádio pode. É a M lá, o Marcel Rádio Lima. pode, Marcel pode, Pois pode, é, Marcel verdade. pode. Marcel pode, Marcel pode. Ele pode pode. escutar se ele quiser escutar Marcel o dia todo. Exatamente. E Marcel assiste a gente e o teu avô não assiste a gente. É, faz essa reclamação. Eu vou trazer Marcel aqui. Vamos agora falar de novidade no quadro Boca de Calma, Confusão eu quero hoje. primeiro Peraí, saber. tarado. Calma, vai com calma. Vamos tarado estamos conversando, aí. isso é um rádio. Calma, isso é rádio, é. A gente fala e tu responde. Tá, Christian, eu tenho uma fofoca pra você. pode falar. Existe um artista que trabalha na televisão aqui no Maranhão que o pai dele mora no interior. Aí o pai dele manda todo mês o dinheiro pra ele pagar o condomínio. Aí ele vai lá no Big Joe comprar cigarro. Cigarro, Eu já tabaco. sei quem é, já sei quem é. Aí o pai liga lá, meu filho. Ei, meu filho, me ligaram aqui pra dizer que não pagaram o condomínio. Catei as referências. Aí eu quero que Catei você as me diga referências. assim, Catei as pelo amor de referências. rola, porque foi a Pelo cobrança, amor de Deus. rolou aqui ao vivo aqui. Pelo amor de Deus. Rapaz, paga o condomínio, pra essa Cadê coisa as séria, referências, rapaz. Quem é o teu síndico lá? Quem é? Sou pior que eu não sei quem é meu síndico. Era uma velha chata pra porra. Lá tem vários moradores ilustres lá no Angelim. Tem meu amigo Antônio, técnico. Tem lá Outro dia nosso encontrei eu tô na amigo. academia. Foi mesmo, gente Não, boa. o braço do homem tava inchado. É, Ei, boa, nosso técnico Antônio. aquele velho aqui. quando ele treina, meu amigo. É, um abraço pro meu amigo Antônio. Mas enfim, Christian, que temos de fofoca hoje no programa. Não antecipa. Não. Só diz o que vai só, rolar. Só as manchetes, tá? Só o que vai rolar. Inclusive Esse a meu gente café tem... tá com cheio de miojo. Bora aqui pra Christian. Christian, tu que entende disso aqui, tá com cheio de miojo. Deixa eu provar aqui Tá com pra cheio de ver. macarrão. Tu não lava a garrafa, nojento? Tu não escalda essa garrafa? Esse café é vagabundo, não presta. Não, que isso, rapaz? Ei, pode me dar, é meu. Vai ser o Com licença. Esse café quem fez foi a namorada dele que tá assistindo a gente agora. ao Ah, vivo, foi? Foi não, foi não, foi não. Desculpa. Ilana, tu tá vendo, Ilana? Foi não, Não, ele tem... Ele tem ele tem um Por isso que gosto ela não gosta do daquelas... povo dessa TV. Ele tem um gosto daquelas aquelas pastilhazinhas de café, que não tem gosto de café de Diz nada. a fofoca, ele tá acabando. Tá acabando o programa, Já tá acabando, já vai. Não, a gente tem participação de Patolino Sincero no programa 12h45. Só tem 5 minutos. 12h45 no O de Casa. A gente tem a participação Sim. do Patolino Sincero, que todo mundo conhece, né? Ah, estourou. Verdade. A gente tem fofoca de Agdazinha, que foi vista entrando no motel com um carro de luxo. Que mais? Tem a Aécio Mac passando por situação constrangedora em Você só quer botar. avenida. Mas, meu amigo, É esse. verdade. Primeira dama de Arari sendo acusada de racismo nas redes sociais. Primeira dama de Arari. Tu conhece, né, Danilo? A primeira dama de É a Arari. Ingrid, não é? Isso, a Ingrid. Ela é foi acusada boa. de A Ingrid me racismo. seguia, eu não sei porque ela me seguiu. Né, verdade. Ela Paulo me seguia. Vieira, que teve em Codó esse final de O semana. comediante gordão? Isso, vai, ele não, vai... tu não tava sabendo, Andrinho. Ele vai estrear um programa agora em abril. Ele visitou as cidades do Maranhão. A primeira cidade que ele visitou foi Codó. Foi no Escolheu- terreiro de Bita do Pindaré. Bita do Barão, rapaz. Bita Bita do Pidaré é o deputado. Bita- dessa, eu vou Bita me embora. Calma, Bita do Barão. dessa, eu vou me embora. Ele foi... Bita do Pidaré. Ele É, foi Pira, não conhe- sabia que tu era Ó, macumbeiro, meu. Calma, ele Vai foi Por isso que conhecer... sabe que tu sabe atrás de ti. Ele foi conhecer a panificadora Alfa, aquela Ah, essa é boa, conhecidíssima, essa é boa. daquele meme lá que ficou muito conhecido, aquela publicidade. Sim, sim. E o programa, foi o primeiro programa que ele gravou foi aqui no Maranhão, Ah, mas lá esse em Codó. porra mora bem também em Palmas. Ele E não mora aí- mais não, André. Ele mora em São Não, Paulo. mas ele vive. Se tu for ver os Não, stories dele. ele é de lá. Quando ele ele, é quando ele não tocantinense. tá ali na trecho Rio-São Paulo, ele tá direto aqui. Ele gosta muito de estar aqui no interior. Pois é. Enfim, é isso. Você quer acabou. fazer o quadro Boca de Confusão? Quer fazer comigo? Não, já tá na hora de entregar, né? Na verdade. Obrigado, Christian. Desculpa pela indelicadeza Valeu, aqui Danilo. do Andrinho. Até Não, amanhã. tu for tá bom? falar mal de mim, vê se tu tá deixando o cara falar logo a porra do coisa dele. Hoje tem O de Casa 12h45. Tchau, gente. Um grande abraço. Até o 12h45 no O de Casa, com vários quadros especiais, inclusive o Boca de Confusão. Valeu, falou!